Bom dia, irmãos com Jesus. Amém. Deus vos abençoe esta manhã. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Isso é muito maravilhoso. É uma graça. Só o mundo não sabe dizer acordar é uma graça. Porque são muitos que fazem planos pelo dia, mas nem chegam neste dia planificado, né? Se nós sem plano chegamos, é graças a Deus. Tá certo? Então, amados irmãos, é verdade que o encontro carnalmente não tem nenhum benefício senão gasto. Amém? Porque não traz recompensa material. Não traz recompensa material, mas traz uma recompensa espiritual. Para os que gostam das coisas espirituais, sabem disso. Amém? Então sempre há este ditado, né? Há este pensamento nos homens que quem chama porque tem. Diz isso, quem convida porque tem. Mas não é bem isso. Não é bem isso. Às vezes pode pensar, não somente para a igreja, mas até para alguns que hão de vir, eles vão pensar que eles têm, para chamar mais pessoas. Não é fácil não. Mas nós não chamamos porque temos, mas chamamos porque queremos as coisas que acontecessem. E se isso tivesse a possibilidade de termos a nossa própria igreja acabada, pelo menos iríamos fazer 3 vezes por ano. Ficaria muito bom, né? Muito bom, né? Tá certo. Então, sua presença, sua participação, sua contribuição é muito importante também. Às vezes pensamos, epa, eu vou gastar. Gastar mesmo? É difícil gastar, mas não há nada onde não se gasta. Mesmo em casa também gasta. Com a família própria gasta. Amém? Não há nada que não se gasta nesse mundo. Nós pedimos vossa ajuda. Também em orações. Não é fácil. Enquanto este anúncio for no ar, o diabo também levanta. Sempre foi assim ele, né? Foi assim. Mas se Deus viu, creio que será realizado. Então, podemos nos colocar de pé para lermos a nossa Bíblia. Eu gostaria de tomar as Escrituras no livro de São Marcos, capítulo 16, o versículo 15 ao 16 também. E vamos pegar em São João capítulo 12, aí vamos ler de 35, 36, vamos saltar, pegamos 46 ao 48. 15. Lucas, versículo... Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São João capítulo 12, versículo 35 ao 36. 35. E disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Aleluia. 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus,
e retirando-se, escondeu-se deles. 46. 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Amado Pai Celestial, o Deus eterno que enche o céu e a terra, nós agora te chamamos para vir interpretar a sua palavra. Porque o Senhor é o melhor intérprete do que o homem qualquer. Autor da vida, venha estar conosco nesta manhã. Venha mais uma vez resplandecer a tua palavra nesses corações. Venha, Pai, resplandecer a tua palavra nesse mundo em que está cheio de doutrinas dos homens. Venha, Pai, neste momento abrir o nosso entendimento. Venha, Senhor, nos ajudar no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Lá no quadro atrás, nós não queríamos ocupar espaço aqui. Está escrito o tema lá. O sol foi enviado por toda a terra, mas não era para trazer vida às rochas. Amém? O sol foi enviado por toda a terra. É verdade, o sol que nasce quando raia, ele brilha para todas as coisas que estão na terra. Mas não são todas as coisas que estão na terra têm recebido a vida, independentemente do que acontece. É triste, né? A chuva cai sobre a terra, mas nem mesmo a chuva tem trazido a vida a toda a semente que está na terra. Outra apodrece. Significa que a própria chuva para ela não foi bênção, foi maldição. Apodrece essa semente. É certo, né? Nunca viram também? Tá bom. Pensei que vocês nunca viram. Mas se já viram, graças a Deus. Este Evangelho de São Marcos foi a ordem dada à igreja para que fosse por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso poderíamos dizer expandir a palavra. Isso poderíamos dizer é o sol raiando para toda a terra, com os seus raios. E disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer na mensagem que será pregada, será ensinada para todo mundo. Disse: quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Certo? Mas no livro do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É triste, né? Numa luz, ou numa treva, haver a luz, e a luz não fosse percebida com a treva. É verdade. O Evangelho já resplandeceu na terra, mas o incrédulo não percebe desse Evangelho. Nem percebe, nem entende. São poucos que compreendem que isto é verdade, mas os muitos não compreendem, veem como se fosse história, uma brincadeira dos homens. Até resistem também a essa palavra. Mas Jesus, em sua explicação no livro de São João, ainda capítulo 12, aí no 35, disse-lhes Jesus, pois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Amém? A luz, é verdade, essa temos também um pouco de tempo.
o sol estamos com o sol com um pouco de tempo. E disse assim, um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz. Nós temos o sol que nasceu e nós sabemos que está ainda em percurso e daqui a nada vai se pondo, não é assim? Vai anoitecer. Mas se você deseja fazer algo, melhor é fazer algo enquanto há luz. Amém? Melhor é andar neste período que há luz do que querer andar na treva. Melhor é andar na mensagem que foi entregue para um tempo, porque um dia esta mensagem será tirada. Conforme a voz do profeta que ouviram aqui, dizia como? Quando a vida tiver terminado sobre a terra, quando a sua vida anoitecer, não tem como andar na luz. Mas as trevas, para que as trevas não vos apanhem. Se vocês andarem na verdade da Bíblia, na verdade das Escrituras, nenhuma falsidade vai vos apanhar. Nenhuma falsidade vai vos fazer frente. É isso que ele disse, se vocês andarem na luz, enquanto tende a luz, para que as trevas não vos apanhem. Toda a falsa doutrina que o homem defende para erguer sua igreja, que não está em conformidade com a Bíblia, isso é chamado de trevas. Não se importa se a ideia é muito brilhante, a pessoa estudou muito, ele tem alguns graus de doutoramento. Isso não se importa. O que se importa é a pessoa andar na Bíblia, andar com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É verdade. Quem não anda na revelação desta Bíblia não sabe onde vai. Porque esta Bíblia, claro, nós temos esta letra que está aí dentro, que alguns já seguram aí, lê aí, não viu? Pensando que é como se fosse um texto narrativo, um texto qualquer que pode colocar a sua suposição. Esta Bíblia precisa de uma revelação. Amém? Amém? Amém. A mente revelada já não está na treva, mas a mente não revelada está na treva. Precisa de uma luz para poder revelar esta mente e conseguir entender esta Bíblia. Porque a própria Bíblia pode dar doutores, pode dar alguns que foram para a escola. Ela pode não conseguir interpretar esta Bíblia aqui. Ela está em mistérios, está em parábolas. E aí disse, enquanto tende a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se e escondeu-se deles. Eu sou a luz que vim ao mundo, 46, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Sempre o Evangelho não é imperioso. Jesus nunca dependeu nada de ninguém. Se você olhar no discurso dele, nas pregações dele, mas nós, os pastores, às vezes engraxamos as pessoas. Se o irmão não vê a igreja não costuma haver muito show. Irmão, quando canta, as pessoas ficam abençoadas. Jesus não tem nenhuma expressão na Bíblia. Em nenhum momento. Ele disse assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém. Irmão, nós não julgamos as pessoas. Nós cumprimos o papel de Marcos 16, 15, que disse ir por todo o mundo pregar o Evangelho para toda criatura.
O crer e ser batizado, ser salvo, depende da pessoa que for a crer. Amém. Não obrigamos a ninguém, não obrigamos a mulher, a menina, o menino, o rapaz, o senhor. Isso é independentemente do desejo de cada um. Mas quem não crer será condenado. Ele pode escolher duas coisas: sua salvação ou sua condenação. Mas sustentando o meu tema que está aí, eu quero pregar isso aqui para vocês entenderem alguma coisa. Por que outras pessoas não podem crer? Por quê? Vocês, pelos filmes que os homens inventaram, pela própria palavra de Deus que temos lido através da Bíblia, vocês já têm ouvido que é verdade. A Bíblia também afirma que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Amém? Então precisa ver. Qual é o problema? Se estão dizendo também Senhor, Senhor, e para não entrar no reino, qual é o problema? Deve haver um problema. Disse, não são todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai. Ao nascer do sol, no parágrafo 82, o sol foi enviado por toda a terra. Não é isso que nós olhamos? O sol foi enviado por toda a terra, não para trazer rocha à vida, as quais também são barro, pó. Não foi enviado para trazer toda a terra à vida, mas para verificar somente aquela terra que se encobria, rodeada de uma vida. Amém? O sol raia assim sobre toda a terra, mas pense uma coisa: não é para trazer a pedra, a vida. A pedra foi criada ser não vivo. Amém? Isso precisa vocês saberem uma coisa. Este evangelho poderá rodar em todo o mundo, casa em casa, até entrar nos palácios onde vivem as pessoas mais grandes da terra. Mas se são pedra, não se interessa. Essa palavra não irá trazer a vida a um incrédulo. Amém. Nunca vai trazer a vida a um incrédulo. Nunca que vai fazer com que a pedra respire, reproduza e morra. Nunca. Significa, este sol tem uma missão específica para um determinado grupo. Amém? Amém? Sim, tem missão específica para determinado grupo. E não pense também que é porque a chuva cai e poderá toda a terra produzir. Não. Isso não é certo. É verdade, a terra pode receber a sua semente, a chuva pode cair em grande quantidade, mas ela pode não produzir nada. Isso não é certo? Sim, o natural tipifica espiritual. Um homem pode estar com a sua esposa casada, oficialmente, estando todo momento junto, mas nem todo momento que a mulher pode conceber. Mas com a semente entregue do homem, ela não pode conceber. Não pense que toda a semente foi entregue para gerar. Isso é profundo, né? Amém. Não pense que toda a semente foi entregue para ter vida. Nem toda a semente está predestinada para ser filho. A outra semente do homem está predestinada para ser morta no ventre. Não sai fora, mas morre no ventre. Há pessoas que hão de morrer nesta terra, não verão a glória de Deus. Amém. Mas há pessoas que nasceram nesta terra e eles verão a glória de Deus. Amém. Sim, Jesus quando foi no túmulo para ressuscitar Lázaro, é verdade, o sol raiou, a chamada veio para o Lázaro. Mas estavam alguns aí nos túmulos, não puderam sair. Amém. Porque a voz não estava para todos, mas estava para Lázaro. Amém. E esta mensagem que estamos pregando, sim, o mundo pode ouvir, mas não pode receber porque não vem para eles. Amém. Há pessoas determinadas para esta mensagem. Amém. Sim, o sol raia em toda a parte do mundo, mas não para trazer a vida a tudo que está no mundo. Amém. Isso fique na vossa mente. Porque às vezes as pessoas ficam com confusão, pensando que todas as pessoas que estão nesse mundo estão sujeitas para serem salvas. Nada.
Pelo menos eu não posso, não posso ouvir assim. Nós vamos ouvindo, pelo menos eu não posso entender assim. E aí disse, não. Somente o receberão aqueles que são pó da terra, ao rodar dos quais está a vida predestinada de Deus. Somente irão receber a vida aqueles que na realidade foram predestinadas para terem a vida. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Mas olha, pá, muitos são chamados, poucos escolhidos. Você pode ver o sol e não reconhecer que este é o sol que veio para dar a vida. Aí podemos ver. Agora, essa terra pode estar ali, sob o sol. Sim, este sol pode raiar sobre essa terra. Esta mensagem pode raiar na igreja, onde está muita gente, mas saíram um ou dois. Amém. Sim, o evangelho chegou em Sodoma e Gomorra com aqueles anjos, mas só tirou 3. E toda a cidade foi devastada. Amém. Sim, o mundo estava cheio no tempo de Noé, mas quando chegou a mensagem só tirou 8 almas, o resto foi. Sim, o sol pode raiar sobre a terra, mas não para trazer a vida a todos. Amém. Eu não tenho mensagem de brincadeira dizer a pessoa, irmão, será salvo. Eu não salvo ninguém não. Mas disse quem crer e ser batizado será salvo. Amém. Apenas sou responsável de entregar a verdade. O crer é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Vem, agora, este sol é muito quente. Vai começar a lamentar outras sementes. Quando o sol raia, não é verdade? Quando o sol acende, outras sementes reclamam. Este sol está muito quente, pá. Quando a chuva cai, essa chuva é demais. Sementes malignas sempre reclamam. Sim, porque isso não traz bênção para eles. Não trazem bênção para eles. Os filhos das trevas nunca reclamaram, porque esta noite é escura demais. Mas o sol é reclamado, é quente demais. A chuva é demais. Mas nunca reclamaram, essa treva é demais. Antes, porém, amanhece andar na treva. É filho da treva. Ele foi feito para aquela treva. Por isso, quando está na treva, ele sente mais a vontade do que quando está na luz. A natureza sempre informa isso. As aves noturnas, assim de dia, estão bem escondidas, não quer ver o sol. Está triste por causa do sol. Bem escondidinha numa florestinha aí, bem escondidinha. Esperando o tempo, quando já começa a entardecer e a escuridão aparece, os gajos batem asa também na árvore. Esticaram um pouco. Está a chegar o nosso tempo. Amém? Amém? Sim, as grandes prostitutas já estão a dormir nesse momento. Trabalharam toda a noite, filhos da serpente. Filhos das trevas, trabalharam toda a noite. Mas quando chega o tempo de entardecer, está a se esticar, está a escovar, já está preparado para ir trabalhar, porque está chegando o tempo da treva. Os filhos da treva se alegram na treva, mas os filhos da luz se alegram na luz. Amém. Sim, porém a semente tão pequena diz, olha, disse assim, a outra semente reclama que o sol está muito quente, como eu acabei explicando. Mas disse, há uma semente também, tão pequenina, que ela diz que é isto que eu esperava. Amém? Amém? É isso que eu esperava. Uma semente pequenina diz, é isso que eu esperava. Eu queria desta verdade. Mas a outra semente que diz, isso é demais. Há pessoas que dizem, é este evangelho verdadeiro que eu queria ouvir. Amém. Que fala a verdade. Amém. Mas há outro que diz, isso é demais, isso estraga pessoas. Estragar a pessoa? Esse serviço não é do homem, é dele. Amém. Esse serviço não é do homem. O que me adianta vos enganar? Vocês todos serão salvos, amém? Eu vos enganar, qual é a certeza que eu tenho? Se ele disse quem crê. E eu nem sei se vocês creem na realidade ou não. Amém. Mas ele disse quem crer será salvo. Então se eu dizer que todos vão ser salvos, eu estou expressando absurdamente. Mas quem crer será salvo. Quem crer e ser batizado será salvo. Sim, a outra semente terá que reclamar. Este sol está muito quente.
Mas a pequena semente diz, era isto que eu estava esperando. Ali mesmo começa a germinar para a vida. Aquela semente pequenina, o sol vivificou essa parte da terra. Porque o sol foi enviado não para vivificar pedra, nem vivificar a semente. Agora o Espírito Santo vem. Então por quê? É que não o receberam todos. Por que não receberam todos? O Espírito Santo veio. Mas por que não receberam todos? Porque a Bíblia, se fôssemos a ler, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5, vamos olhando aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Porventura alguém achou? Você pode ler aí? Que achou? Em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Amém? Vocês ouviram bem? Disse em Jerusalém estavam habitados homens judeus, né? Amém. Homens Religiosos. não pagãos, não. Não é? De todas as nações que estão debaixo dos céus. E são esses que eles perguntaram. O que está acontecendo? Religioso. Que tipo de mensagem é esse? Religioso esse? Hã? Esse é cristão de verdade? Estavam perguntando esses homens. Quando você continuar até no 38, você há de ouvir aí, alguns homens foram batizados, os outros homens não foram batizados. Estavam lá, varões homens religiosos, e perguntaram o que estava acontecendo. Então é isso que está aqui. Por que todos não receberam o Espírito Santo? Por quê? Estavam aí homens varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo da terra. E ocorreu aquilo, desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, segundo a promessa que tinha sido dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nem todos receberam. Por quê? Porque não tinha sido enviado para todos. Amém? Não tinha sido enviado para todos. Porque ele disse, a vós é dado saber os mistérios do reino, mas aos outros não. Ele disse, Pai, te dou graça, porque escondeste isto aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sempre este evangelho tem certas pessoas que recebem, mas algumas não podem receber. Porque não foram predestinados para receber. Um homem me disse, escute, um homem disse ao profeta um dia assim, eu não creria, não importa o que você possa fazer, ainda que você pudesse levantar os mortos, ou qualquer coisa, curar os enfermos, ainda prová-lo de qualquer maneira, e eu não creria de modo algum. Escute esse incrédulo, está ouvindo? Disse, você poderia fazer milagres, ressuscitar os mortos, você poderia fazer milagres de curar as pessoas. Eu a ver que essa pessoa na realidade era cega, essa pessoa na realidade era enferma, eu posso ver você fazer esse milagre, mas mesmo assim não iria crer em nada. E respondi, certamente você é um incrédulo. E isto não significa nada para você. Isto nem sequer foi enviado para você. Amém? Amém? Sim, mas para os que perecem é loucura. Veja, ele disse assim, mas enviado para os que creem. A mensagem é para o crente, mas para os que perecem é a loucura. Para os que estão em Cristo e são parte dessa mensagem, para ele é vida. Amém? Amém? Para ele é vida. Para ele é a vida. Verdade, acusação. 241. Que foi isso? Crentes fronteiriços. Crentes da fronteira, são esses. Que eles vêm também. Ah, Jesus já, eu conheço. A mensagem, eu já fui uma vez naquela igreja, mas já nada. Eu não creio nisso, não. Sim, vê? Na realidade, eles nasceram na igreja. Eles eram cabeça do povo. Eles eram bispos, por assim dizer, que caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus estava mostrando ser verdade. No dia que Jesus nasceu, estavam os rabis. Não estavam os rabis? Estavam grande da igreja. Um dia, a luz foi raiar na igreja no dia das festas, como o costume judeu. Jesus entrou no templo e lhe deram a Bíblia.
para poder ler aquele pergaminho, não é assim? Agora olha, ele leu uma parte das Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres e abrir a visão aos que não têm visão. Olha o que aconteceu. Quando aquela luz raiou ali, todos os rábios começaram a se olhar. Quem é este? Isso não é luz, não é esse filho da puta, aquele filho de carpinteiro aqui. Você não conhece desse? É aquela que a mãe disse que foi coberta com o Espírito Santo. Era virgem. E eu ouvi que o marido queria deixar, porque era pessoa. E agora está a dizer o Espírito Santo de ungir para evangelizar a nós. Isso não existe nada. Isso não existe nada. A luz estava verdadeiramente ali. Amém. O Messias que foi profetizado desde Gênesis e Apocalipse estava ali presente. Amém. Mas eles não puderam entender. Sim, aquela luz não tinha vindo para todos, mas tinha pessoas específicas que tinham vindo para eles. E eles eram bispos, por assim dizer, que caminhavam diretamente para onde a palavra de Deus estava, mostrando ser a verdade. Ali estava a terra. Estava aí a terra. Eles nunca tinham estado ali. Eles não sabiam que ele estava ali. Porém vieram para ver quem estava ali. Ali estava. Agora, Josué e Caleb foram e trouxeram um cacho de uvas e deixaram que eles comessem algumas delas. Vocês conhecem Josué e Caleb? Foram homens que estavam do lado de Moisés, no ministério de Moisés, desde o Egito até Canaã. Eles, antes de chegarem na terra prometida, então foram enviados Josué e Caleb para poder ir fazer sondagem da terra, da qual Deus havia o quê? Havia prometido para que os desse. Agora, olha um segredo que está aqui. Aqueles homens foram ver que se nós voltarmos sem evidência, demonstrar que chegamos naquela terra, e a terra é boa, o povo pode não nos acreditar. É muito profundo, pode não nos acreditar. E o que eles fizeram? Disse Josué e Caleb foram e trouxeram um cacho de uva, frutas. Amém? Trouxeram frutos. O evangelho, irmão, tem frutos. Amém? Trouxeram frutas. Um cacho de frutas. Um cacho de uva. E deixaram que comessem algumas delas. E eles, quando trouxeram aquele cacho de uva que levaram naquela terra prometida, trouxeram para o povo que estavam junto com eles para ir à terra prometida. Disse, gente, nós fizemos espião, mas a terra é boa. Veja o produto que está nesta terra. Provem. Amém? Provem. Para vocês verem que a terra era boa. Podem provar. Prove esta mensagem para ver que esta mensagem está vindo da terra prometida. Provem. Amém. Agora, olha o que aconteceu aqui. E eles provaram. Provaram o produto sim da boa terra. Não provaram? Então, depois de provar, veja, depois de provar, sentiram o sabor, então voltaram e disseram, nós não podemos fazer. Já vimos. Sim, a mensagem é boa, mas eu não aguento continuar com a mensagem. Amém? Amém. Sim, a Bíblia o que está a falar é verdade, mas eu não aguento. Pessoas que provaram aqueles frutos, aquelas uvas que trouxeram aqueles homens corajosos, trouxeram e essas frutas provaram e eles comeram, sentiram o sabor daquelas frutas, mas mesmo assim não puderam crer. Estão vendo? Nós simplesmente não podemos fazer aquela terra, não vamos conseguir entrar. Aqui está o mesmo grupo. Nesta terra em que estamos vivendo, está o mesmo grupo. No tempo de Jesus, disseram assim, Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Isso é quando? São João, né? São João capítulo 1. Capítulo 3, né? 3, capítulo 3. E Rabi. Rabi estava lá sendo testemunhado com Nicodemo. Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Estão vendo?
fronteiriços. Nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes. Nós reconhecemos que Deus tem que estar ali. Por que eles não aceitaram então? O Nicodemo aceitou, disse, conhecemos, Rabi, que não há homem que pode fazer essas maravilhas que não tenha vindo de Deus. Sabemos disso. Eu disse que sabiam? O mundo inteiro conhece a verdade. O mundo inteiro sabe que esta mensagem é a verdade, que está a preparar o povo. Mas eles limitam-se como Nicodemo, só sabem qual foi a ação de Nicodemo. Só limitou por saber. Porque eles não receberam, eram crentes da fronteira. Sim, eram crentes da fronteira. Eles poderiam provar. O Nicodemo provou, viu a luz, raiou a luz diante de Nicodemo. A mensagem chegou diante de Nicodemo. Nicodemo não foi evangelizado com um rabi bar. Ele estava com o próprio Deus que havia o criado. Amém. Mas mesmo assim não conheceu o seu Criador. Ingrato. É uma desgraça na pessoa que vive em casa e não conhece quem é o pai dele. Não é uma desgraça? Amém. Sim, o mundo hoje está com a voz, está com a mensagem do pai, mas não crê que essa mensagem é do pai. Pensa que é uma história, é uma brincadeira. Ouvimos agora verso 112. Agora, nós observamos aqui em São Lucas capítulo 17, versículo 30, se você querer provar ali, ele disse assim, nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria como ele fez, pouco antes de Sodoma e Gomorra. E as mesmas condições existiriam. E ele falou sobre Moisés, e queriam desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Jesus disse, aquilo que aconteceu lá será igual quando está prestes para vir. Amém? Se vocês querem perceber o que nervou Deus para destruir o mundo antigo, o que levou Deus a ter raiva para destruir, queimar Sodoma e Gomorra, são esses atos. Primeiro ato mais escandaloso é casar e divorciar. Deus odeia muito essa porcaria de gente. Casou e divorciou. Quer casar outra vez. Você não merece. Não merece. Casou, divorciou. Quer casar mais. Para o quê? Para fazer o quê? Você mostrou que não tens capacidade de casar. Não tem capacidade para ser pai. Não tem capacidade para ser mãe. Ouviu? Sim. Não tem essa capacidade, porque casamento é uma coisa que é uma vez e só até a morte vos separa. Queira gosta, queira não gosta, não estou preocupado, eu consigo. Queira ficar triste, isso eu consigo. Não fui eu que disse divorcie. Mas quero dizer, isso está errado diante de Deus. É isto que levou Deus a destruir o mundo. Entendeu? É por causa de casamento. As pessoas queriam viver como animais, né? Como bode. Como bode, vai atrás dessa bunda, vai atrás dessa bunda, vai atrás dessa bunda, vai atrás dessa bunda. Querem viver assim. Mas Deus não fez dessa maneira, não. Comendo, bebendo, assim por diante. E hoje bebem. Depois são atropelados na estrada, morrem. Por isso os caminhonistas não tem brincadeira, não. Quando apanharam um bêbado, desmaga essa cabeça. Desmaga, ele sabe que a empresa ali assegura. Ele vai ser um curso. Sabe o que eles falam no tribunal? Não matei em casa, não. Estava na rua. E tribunal de verdade, está na rua, a defesa. Você foi embora. Estava aqui bebendo, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse agora, como foi nos dias de Ló. Está vendo? Em Sodoma, foi a mesma coisa. Assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. No tempo em que essa mensagem verdadeira será pregada, terá que encontrar o mundo na mesma condição. Observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão. Aqueles anjos vinham 3.
um anjo ficou com Abraão. E Abraão foi revelado o segredo do que iam fazer aqueles anjos em Sodoma. Era o único que tinha segredo. Amém? Quem tinha segredo era só Abraão. Abraão sabia o que iam fazer aqueles 2 anjos em Sodoma e Gomorra. Mas o resto não. Estavam nas casas bebendo, fumando, casando e dando-se em casamento. Mas Abraão estava sabendo o fim de Sodoma onde chegou. Amém? Essa igreja já está informada que o fim deste mundo chegou. Deixa beber, casando e dando-se em casamento. Mas nós estamos informados que o fim de Sodoma chegou. Amém. O fim de Sodoma chegou. Um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou de Elohim. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo, a semente real de Abraão, pouco antes de fogo cair. Recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunha. Abraão e os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. O filho prometido veio de acordo com a promessa. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem mesmo. Ele virá bem após os dias deste ministério. Estão ouvindo bem? Ele virá após os dias deste ministério. Ele será revelado no céu. Agora, nós vemos isto claro. Demais isto tem que ser. Agora, a única coisa que vem, que ser errado, que pulsa entra no homem, Deus vindica e lhe diz, e lhe mostra a qual é a coisa para acontecer, o que você vai fazer. Agora, olha uma coisa que está acontecendo aqui. Aqui é uma pergunta muito engraçada, que merece para você ouvir. Alguém perguntou assim, irmão Branham, aqui há uma pergunta que tem sido em certa forma confusa para muitos de nós aqui. Perdoe-me dizer isso, em algumas gravações, você fala unicamente de judeus, sendo salvo depois que a noiva for raptada. E há uma linha transversal. Por favor, explique abundantemente acerca dos gentios que não entram no rapto. Nós sabemos disso, que essa igreja vai terminar com o rapto. Como eu estava explicando acerca de Enoque. Enoque andou com Deus fielmente até ao ponto em que sentiu os seus pés descolar da terra e foi para a glória sem provar a morte. Amém? Sem provar a morte. Sem provar a morte. Ele foi para a glória, sem provar a morte. Isso está em Gênesis capítulo 5, né? Versículo 22 para baixo. Você vai encontrar isso. Enoque andou com Deus até o ponto em que ele foi para a glória sem provar a morte. E a igreja que andar fielmente com Deus, seguindo a palavra de Deus, ela será como Enoque. Deixará a terra, irá para a glória sem provar a morte. Sem provar a morte. Agora, e diz assim que o evangelho, como eu disse, o sol tem um tempo determinado que foi entregue. O sol tem um tempo determinado que foi entregue para o dia e vai anoitecer. Então, isso mostrando que este evangelho que estamos pregando tem um tempo determinado que há de chegar, onde esse evangelho vai parar, ser pregado aqui nos gentios. Amém? Amém. Como eu vos expliquei sobre a natureza, como a primeira Bíblia, que o sol, quando anoitece, está em certo lugar. E naquele lugar também está a raiar a sua luz lá. Amém? Amém? Está ou não? Sim, mas quando desaparecer de lá, quando anoitecer lá, aparece também para nós aqui. Então sempre faz esse percurso. Enquanto aqui há sol, em outro lugar há treva. Enquanto haver a luz em outro lugar onde há treva, aqui aparece o sol. Agora, é desta maneira. Isso quer dizer assim, quando o evangelho estava em Israel, os gentios estavam na treva. Quando Israel negou Jesus, mataram, o sol anoiteceu. E quando anoiteceu o sol, o evangelho veio para os gentios. Aí era o nascer do sol para nós. E nós estamos com esse evangelho que é o nosso sol, para andarmos
de dia. Mas no dia que esse evangelho é cancelado aqui, de novo volta a Israel. Então, queria saber assim. Eu entendi que você disse que os gentios que foram deixados passaram pela tribulação e deram suas vidas pelo testemunho de Jesus. Quando ele regressasse dos gentios, quando ele regressasse dos gentios aos judeus. Quando ele se torna dos gentios aos judeus, não há mais oportunidade para que os gentios sejam salvos. Amém? Quando ele volta, quando este evangelho sai daqui e volta a Israel, não há mais tempo para os gentios serem salvos. Estão me ouvindo? Se precisa ter um tempo para conhecer a verdade, é esta. Quando Israel estava lá, naquele tempo dos profetas do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o gentio não tinha acesso a este evangelho. Estava inibido, para nós estávamos na treva, adorava nossos deuses dos nossos ancestrais. Então, no tempo em que ele derrubou aquele muro, que já não há judeu, nem frausteiro, mas todos nós deveríamos ser concidadãos dos santos edificados sob o fundamento dos apóstolos. Então, o evangelho atravessou para nós. Os judeus rejeitaram Jesus, negaram dele ser Messias. Até hoje não querem saber que Jesus é o próprio Deus. Para eles é escândalo, mas para nós é uma bênção. Amém. É uma bênção, porque o Timóteo, primeiro, capítulo 2, versículo 16, diz: grande é o mistério da piedade. Sabe, piedade? Grande é o mistério de Deus. Grande é o mistério divino. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Vem? Eles não creem nisso. E até reprova algumas escrituras. E esta incredulidade ainda existe nos gentios também. Reprova. Não, ele disse que é filho de Deus. Assim, um pai não é filho. Um pai não pode ser filho. Não pode? Sim, nós cremos isso. Um pai não pode ser filho? Pode. O pai é filho, o pai pode ser pai para alguém. Só esse pai pode ser pai para alguém, marido para alguém, cunhado para alguém, tio para alguém, mano para alguém, filho para alguém. É a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa. E Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que você vai entender? O Jesus foi o mesmo Jeová do Antigo Testamento, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. É o que está dizendo. Mas o incrédulo não pode vir, não pode entender. Sabe por quê? Porque essa luz não veio para você. Amém. Essa luz tem donos. E os donos, se raiarem essa luz, logo eles recebem na primeira mão. Amém? Eu entendi isso. Mas quero vos dizer, quando ele regressa aos gentios, ou quando ele deixa os gentios, regressa aos judeus, quando ele se torna dos gentios aos judeus, não há mais oportunidade para que os gentios sejam salvos. Só os gentios que hajam sido salvos, mas não receberam sua verdade do dia final, entrarão no período da tribulação. Depois serão salvos no fim. Serão mortos. Aqueles que mais tarde vão despertar depois desse evangelho sair daqui. Ouviu esse evangelho, gingou, porque disse: quem crê será salvo. Ouviu esse evangelho, e essa igreja será tomada de imediata para a glória. Quando é tomada de imediata para a glória, os gentios caíram na treva e não terão mais acesso de evangelho. Está me ouvindo? Amém. Não terá acesso de evangelho. O que vão ficar convosco aqui são doutrinas dos homens. Deus já tirou o povo dele. E no momento em que Deus tirou o povo dele, você há de despertar mais tarde, enquanto já está dentro do sistema mundial das igrejas. Você não tem como sair. Eles te apanharam na gaiola. Então você, quando você... nada, isso aqui não é isso. Você vai lembrar mais tarde. Porque você foi um dos Nicodemos, sabemos, mestre, que isso é verdade. Não quis receber, até sair de Cristo. Não quis receber essa mensagem. Então terá que pagar pelo seu sangue. Quando você morre, não pensa que diretamente vem para a glória, não. Nada, fica a aguardar. Você há de aparecer na ressurreição.
há de aparecer na ressurreição. Está vendo? Então, entrará no período da tribulação, depois serão salvos no fim. Está isso correto? Por favor, explique por que você disse que só entraria em pequeno número no rápido. Sim, entrará o pequeno número no rápido, porque são poucos que creem nessa mensagem. Amém? Amém? Amém. São poucos. Mas se a Bíblia diz que estava em Jerusalém varões, homens religiosos de todas as nações debaixo da terra, para depois serem somente batizados 3.000 almas. Vocês não veem isso? Jesus começou com 5.000 pessoas que comiam pães, ficavam satisfeitos, saciados. A luz raiando exatamente no meio das pessoas, o sol raiando exatamente no meio de 5.000, mas nem todos os 5.000 eram sementes que poderiam ter a vida com aquela luz. Amém. Ficaram aí algumas sementes persistentes, uma média de quanto? 70, né? Depois dos 5.000 saíram, ficaram 70. Dos 70 ainda a luz intensificou mais. E daí o que aconteceu? Saía uma coisa de 59. Ficaram quanto? 12, né? Sim, ficaram ainda 12. E dos 12, 58 foram embora. 58 foram embora dos 70, ficaram 12. Dos 12 ainda a luz raiou outra vez. Brilhou com intensidade. Porque havia uma semente que ainda estava a suportar aquela quantidade da luz. Era ainda pouca para essa semente. Brilhou ainda mais. Sabe como brilhou? Disse aquele que come comigo e que vai me atrair. A luz foi intensa. A luz foi intensa, disse a mim. Cada pessoa, eu então, eu disse aquele que mergulha comigo as mãos. Este mesmo que vai me atrair. Não aguentou. Aquela foi a última luz mais perigosa. Jesus virou e disse, vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Foi a luz mais intensa. Os outros já foram, você está a ficar por quê? Ele disse, para onde nós iremos? Era o único que poderia aguentar com a luz. Era a única semente que poderia aguentar com a luz. Para quem iremos nós, Senhor? Porque o Senhor é o único que tem a vida. Para quem nós iremos? O sol, sim, raiou, irmão. Veio sobre a terra, mas não era para trazer a vida a todos. Amém? Deus vos abençoe enquanto damos oportunidade para o segundo culto. Se o Senhor permitir, até a tarde. E Deus esteja com vocês. Amém? Amém.